Vestiram-se e calçaram-se. O que ainda não acharam foi maneira de lavar-se, mas já fazem uma grande diferença dos outros cegos. As cores das roupas, não obstante a relativa escassez da oferta, porque, como se costuma dizer, a fruta está muito escolhida, combinam bem umas com as outras. É a vantagem de ter conosco alguém que nos aconselha. Veste tu isso, que vai melhor com essas calças. As riscas não jogam com as pintas, pormenores assim. Aos homens, provavelmente, tanto se lhes daria tambor como caixa de rufo. Mas, quer a rapariga dos óculos escuros, quer a mulher do primeiro cego, fizeram questão de saber que cores e que padrões levavam postos. Desta maneira, com a ajuda da imaginação, poderão ver-se a si mesmas. Quanto ao calçado, todos concordaram que a comodidade deveria passar à frente da beleza. Nada de tirinhas e tacões altos, nada de calfes e polimentos. Com o estado em que as ruas estão, seria um disparate. O que vai bem são as botas de borracha, totalmente impermeáveis, de cano pela meio da perna, fáceis de enfiar e desenfiar. Não há melhor para andar nos lamaçais. Infelizmente, não se encontraram botas deste modelo para todos. O rapazinho estrábico, por exemplo, não havia tamanho que lhe servisse. Ficavam-lhe os pés a nadar lá dentro. Por isso, teve de contentar-se com os sapatos de desporto sem finalidade definitiva. Sem finalidade definida. Que coincidência, diria a mãe dele, lá onde esteja. Alguém que lhe tivesse ido contar o sucedido. É exatamente o que meu filho teria escolhido se pudesse ver. O velho da venda preta, que tinha os pés mais para o grande do que para o pequeno, resolveu o problema pondo-se uns sapatos de basquetebol, dos especiais, para jogadores de 2 metros e extremidades na proporção. É verdade que vai agora um tanto ridículo, parece que leva umas pantufas brancas, mas estes ridículos são dos que duram pouco. Em menos de 10 minutos, os sapatos já estarão sujíssimos. É como tudo na vida, bem tempo ao tempo, e ele se encarrega de resolver. Já dizia minha amiga Bela. Deixou de chover. Não há cegos de boca aberta. Andam por aí, não sabem o que hão de fazer. Vagueiam pelas ruas, mas nunca por muito tempo. Andar ou estar parado vem a dar no mesmo para eles. Tirando, procurar comida, não tem outros objetivos. A música acabou. Nunca houve tanto silêncio no mundo. Os cinemas e os teatros só servem a quem ficou sem casa e já desistiu de a procurar. Algumas salas de espetáculos, as maiores, tinham sido usadas para as quarentenas quando o governo, ou que dele ia sucessivamente ficando, ainda cria que o mal branco poderia ser atalhado com instrumentos e truques que de tão pouco tinham servido no passado contra a febre amarela e outros pestíferos contágios. Porém, isso acabou-se. Aqui nem foi preciso incêndio. Quanto aos museus, é uma autêntica dor de alma, de cortar o coração, toda aquela gente, digo bem, todas aquelas pinturas, todas aquelas esculturas sem terem diante de si uma pessoa a quem olhar. Do que estão os cegos da cidade à espera? Não se sabe. Estariam à espera da cura se ainda acreditassem nela, mas essa esperança perderam-na quando se tornou público que a cegueira não tinha poupado ninguém, que não ficara uma única vista sã para olhar pela lente de um microscópio, que tinham sido abandonados nos laboratórios, onde não restava às bactérias outra solução, se queriam sobreviver, que devorarem-se umas às outras. Ao princípio, muitos dos cegos, acompanhados por parentes, por enquanto com vista e espírito de família, ainda ocorreram aos hospitais, mas lá só encontraram médicos cegos
tomando o pulso a doentes que não viam, auscultando-os por trás e pela frente, que era tudo quanto podiam fazer. Para isso, ainda tinham os ouvidos. Depois, apertados pela fome, os doentes, os que ainda podiam andar, começaram a fugir dos hospitais. Vinham morrer na rua, ao abandono. As famílias, se ainda as tinham, por onde andariam, e depois, para que os enterrassem, não bastava que alguém fosse tropeçar neles por acaso. Tinham de começar a cheirar mal, e mesmo assim, só se tivessem morrido em sítio de passagem. Não admira que os cães sejam tantos. Alguns já se parecem com hienas. As malhas do pelo são como as da podridão. Correm por aí com os 4 traseiros encolhidos, como se tivessem medo de que os mortos e devorados recobrassem vida para lhes fazerem pagar a vergonha de morderem em quem não se podia defender. Como está o mundo? Tinha perguntado o velho da venda preta, e a mulher do médico respondeu: não há diferença entre o fora e o dentro, entre o cá e o lá, entre os poucos e os muitos, entre o que vivemos e o que teremos de viver. E as pessoas como vão? Perguntou a rapariga dos óculos escuros. Vão como fantasmas. Ser fantasma deve ser isso, ter a certeza de que a vida existe, porque 4 sentidos o dizem e não a poder ver. Há muitos carros por aí? Perguntou o menino cego, que não pode esquecer que lhe roubaram o seu. É um cemitério. Nem o médico, nem a mulher do primeiro cego fizeram perguntas. Para quê, se as respostas seriam a condizer com estas? Ao rapazinho estrábico, basta-lhe a satisfação de levar calçados os sapatos com que sempre sonhou, nem chega para o entristecer o fato de não poder vê-los. Por esta razão, provavelmente é que não vai como um fantasma, e tampouco mereceria que lhe chamassem hiena, o cão das lágrimas que segue a mulher do médico. Não anda ao cheiro de carne morta, acompanham os olhos que ele bem sabe estarem vivos. A casa da rapariga dos óculos escuros não está longe, mas a estes esfomeados de uma semana, só agora é que as forças começam a voltar-lhes. Por isso caminham tão devagar para descansar. Não tem outro remédio que sentarem-se no chão. Não valeu a pena ter tido tantos cuidados com a escolha das cores e do desenho, se em tão pouco tempo as roupas já estão a ficar imundas. A rua onde mora a rapariga dos óculos escuros, além de curta, é estreita, o que explica que não se encontrem aqui automóveis. Passar podia-se em direção única, mas não ficava espaço para estacionar, estava proibido. Que também não houvesse pessoas não era de estranhar. Em ruas assim não são raros os momentos do dia em que não se vê viva alma. Que número tem o teu prédio? Perguntou a mulher do médico. É o 7. Moro no segundo esquerdo. Uma das janelas estava aberta. Noutro tempo, seria sinal quase certo de haver pessoas em casa. Agora, tudo era duvidoso. Disse a mulher do médico. Não vamos todos. Subimos só nós duas. Vocês esperem embaixo. Que ideia, né? Quem vai deixar a menina lá ficar sozinha? Sei lá, na minha concepção é meio perigoso, mas ok. Percebia-se que a porta da rua tinha sido forçada. Via-se distintamente que o encaixe do trinco estava torcido. Uma comprida lasca de madeira separara-se quase por completo do batente. A mulher do médico não falou disto. Deixou seguir à frente a rapariga. Ela conhecia o caminho. Tanto lhe fazia a penumbra em que a escada estava imersa. Com o nervosismo da pressa, a rapariga dos óculos escuros tropeçou 2 vezes, mas achou que o melhor era rir-se de si mesma. Imagina tu, uma escada que eu dantes era capaz de subir e descer de olhos fechados. As frases feitas são assim, não tem sensibilidade para as 1000 subtilezas do sentido. Esta, por exemplo,
Ignora a diferença entre cegar os olhos e ser cego. No patamar do segundo andar, a porta buscada estava fechada. A rapariga dos óculos escuros deslizou a mão pelo alisar até que encontrou o botão da campainha. Não há luz, lembrou-lhe a mulher do médico. E estas 3 palavras, que não faziam mais do que repetir o que toda a gente sabia, ouviu-as a rapariga como o anúncio de uma má notícia. Bateu à porta, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, a terceira com violência, aos murros, chamava: "Mãezinha, paizinho!" E ninguém vinha abrir. Os diminutivos carinhosos não abalavam a realidade. Ninguém lhe veio dizer: "Minha querida filha, até que enfim chegaste. Já pensávamos que nunca mais te veríamos. Entra, entra. E esta senhora é tua amiga? Que entre também. A casa está um bocadinho desarrumada, não repare." A porta continuava fechada. "Não está ninguém", disse a rapariga dos óculos escuros. E desatou-se a chorar, encostada à porta, a cabeça sobre os antebraços cruzados, como se com todo o corpo estivesse a implorar uma desesperada piedade. Não tivéssemos nós aprendido o suficiente do complicado que é o espírito humano. E estranharíamos que queira tanto a seus pais ao ponto destas demonstrações de dor numa rapariga de costumes tão livres, embora não esteja longe quem já afirmou que não existe nem existiu nunca qualquer contradição entre isto e aquilo. A mulher do médico quis consolá-la, mas tinha pouco para dizer. Sabe-se que permanecerem as pessoas por muito tempo nas suas casas se tornou praticamente impossível. "Podemos perguntar aos vizinhos", sugeriu. "Se há alguns." "Sim, vamos perguntar", disse a rapariga dos óculos escuros, mas não havia nenhuma esperança na sua voz. Começaram por bater a porta da casa do outro lado do patamar, onde também ninguém respondeu. No andar de cima, as 2 portas estavam abertas. As casas tinham sido saqueadas. Os armários das roupas estavam vazios. Nos lugares de guardar comida, não ficara nem sombra dela. Havia sinais de ter passado por ali gente há pouco tempo, certamente um grupo errante, como mais ou menos o eram agora todos, sempre indo de casa em casa, de ausência em ausência. Desceram ao primeiro andar. A mulher do médico bateu com os nós dos dedos na porta mais próxima. Houve um silêncio expectante. Depois, uma voz rouca perguntou, desconfiada: "Quem está aí?" A rapariga dos óculos escuros adiantou-se. "Sou eu, a vizinha do segundo andar. Estou à procura dos meus pais. Sabe onde eles estão? Que foi que lhes aconteceu?" perguntou. Ouviram-se passos arrastados. A porta abriu-se e apareceu uma velha magríssima, só a pele sobre os ossos, esquálida, de enormes cabelos brancos desgrenhados. Uma mistura nauseante de cheiros bafientos e de uma indefinível podridão fez recuar as 2 mulheres. A velha arregalava os olhos, tinha-os quase brancos. "Não sei nada dos teus pais. Vieram buscá-los no dia a seguir a terem te levado a ti. Nessa altura, eu ainda via." "Há mais alguém no prédio?" "De vez em quando ouço subir e descer a escada, mas é gente de fora, desses que só dormem." "E os meus pais?" "Já te disse que não sei nada deles." "E o seu marido, e o seu filho, e a sua nora? Também os levaram." "E assim não, por quê?" "Porque me tinha escondido." "Onde?" "Imagina, na tua casa?" "Como é que conseguiu entrar?" "Pelas traseiras, pela escada de salvação. Parti um vidro e abri a porta por dentro. A chave estava na fechadura." "E como é que tem podido, desde então, viver sozinha na sua casa?" perguntou a mulher do médico. "Quem é que há mais aqui?" sobressaltou-se a velha, virando a cabeça. "É uma amiga minha. Anda no meu grupo", disse a rapariga dos olhos escuros.
E não é só a questão de estar sozinha. A comida. Como foi que se arranjou para conseguir comida durante todo esse tempo? Insistiu a mulher do médico. É que eu não sou parva. Cá me vou governando. Se não quiser, não diga. Era só uma curiosidade. Digo. O primeiro que fiz foi ir a todas as casas do prédio recolher a comida que houvesse. A que era de estragar, comia logo. A outra, guardei-a. Ainda tem alguma? Perguntou a rapariga dos óculos escuros. Não, essa já se acabou, respondeu a velha com uma súbita expressão de desconfiança nos olhos cegos. Modo de dizer que nessas situações sempre ocorre empregar, mas que em verdade nada tem de rigoroso, porque os olhos propriamente ditos, não têm qualquer expressão, nem mesmo quando foram arrancados. São dois berlindes que estão para ali inertes, as pálpebras, as pestanas e as sobrancelhas também. É que tem de encarregar-se das diversas eloquências e retóricas visuais, porém a fama tem-na os olhos. Então de que está a viver agora? Perguntou a mulher do médico. A morte anda aí pelas ruas, mas nos quintais a vida não acabou, disse a velha misteriosamente. Que quer dizer? Os quintais têm couves, têm coelhos, têm galinhas, também há flores, mas essas não se podem comer. E como faz? É conforme. Umas vezes apanha umas couves, outras vezes mata um coelho ou uma galinha. Cruz? Ao princípio, acendia uma fogueira. Depois, habituei-me à carne crua. E os talos dos couves são doces. Fiquem descansadas, que de fome não morrerá a filha da minha mãe. Recuou 2 passos. Quase se sumiu na escuridão da casa. Só os olhos brancos brilhavam. E disse de lá: se quiseres ir à tua casa, entra, dou-te passagem. A rapariga dos óculos escuros ia dizer que não, muito obrigada. Não vale a pena. Para quê, se os meus pais não estão lá? Mas subitamente sentiu o desejo de ver o seu quarto. Ver o meu quarto. Que estupidez se estou cega. Ao menos passar as mãos pelas paredes, pela coxa da cama, pela almofada onde descansava minha louca cabeça, pelos móveis. Talvez na cômoda ainda esteja a jarra de flores de que se lembrava, se a velha não a atirou no chão, de raiva de não se poderem comer. Disse então: se me dá licença, aproveito o oferecimento. É muita bondade da sua parte. Entra, mas já sabes que comida não vais lá encontrar, e a que eu tenho é pouca para mim. Além disso, a ti não te serve, não deves gostar de carne crua. Não se preocupe, nós temos comida. Ah, tem comida? Neste caso, em paga do favor, deixe-me ficar alguma. Deixaremos, fique descansada, disse a mulher do médico. Tinham passado já ao corredor. O fedor tornara-se insuportável. Na cozinha, mal iluminada, pela escassa luz de fora, havia peles de coelho pelo chão, penas de galinha, ossos e, sobre a mesa, num prato sujo de sangue ressequido, pedaços de carne irreconhecíveis, como se tivessem sido mastigados muitas vezes. E os coelhos e as galinhas, o que é que comem? Perguntou a mulher do médico. Couves, ervas, restos, disse a velha. Restos de quê? De tudo. Restos do quê? De tudo, até de carne. Não nos diz que as galinhas e os coelhos comem carne. Os coelhos ainda não, mas as galinhas ficam doidas de satisfação. Os animais são como as pessoas, acabam por habituar-se a tudo. A velha movia-se com segurança, sem tropeçar. Afastou uma cadeira do caminho como se a estivesse a ver. Depois apontou a porta que dava para a escada de salvação. Por ali. Tenham cuidado, não escorregue. O corrimão não está muito firme. E a porta? Perguntou a rapariga dos óculos escuros.
A porta é só empurrar. A chave tenho-a eu. Está por aí. É minha, ia dizer a rapariga, mas no mesmo instante pensou que esta chave não lhe serviria para nada se os pais ou alguém por eles tivessem levado consigo as outras, as da frente. Não podia estar a pedir a esta vizinha que a deixasse passar de todas as vezes que quisesse entrar e sair. Sentiu um leve aperto no coração. Seria porque ia encontrar em sua casa? Seria por saber que os pais não estariam lá? Seria por quê? A cozinha estava limpa e arrumada. O pó sobre os móveis não era excessivo, outra vantagem do tempo chuvoso. Além de ter feito crescer as couves e as ervas, de fato, os quintais, vistos de cima, tinham parecido à mulher do médico, selvas em miniaturas. Andarão à solta os coelhos? Perguntou-se. De certeza que não, continuariam a viver nas coelheiras, à espera da mão cega que lhes traria as folhas de couve e que depois usar de filar pelas orelhas e tirar de lá, a espernear, enquanto a outra mão prepara o golpe cego que lhes desnocará as vértebras junto ao crânio. A memória da rapariga dos óculos escuros tinha levado pelo interior da casa. Como a velha do andar de baixo também não tropeçou nem duvidou, a cama dos pais estava por fazer. Deviam tê-los vindo buscar de madrugada. Sentou-se ali a chorar. A mulher do médico veio sentar-se ao lado dela. Disse-lhe: não chores. Que outras lágrimas se podem dizer? Que outras palavras se podem dizer? As lágrimas, que sentido tem quando o mundo perdeu todo sentido? No quarto da rapariga, sobre a cômoda, havia uma jarra de vidro com flores já secas. A água evaporara-se. Foi para lá que as mãos cegas se dirigiram. Os dedos roçaram as pétalas mortas. Como a vida é frágil, se abandonam. A mulher do médico abriu a janela, olhou para a rua. Lá estavam todos, sentados no chão, pacientemente esperando. O cão das lágrimas foi o único que levantou a cabeça. Deu-lhe aviso o sutil ouvido. O céu, outra vez coberto, começava a escurecer. A noite vinha chegando. Pensou que hoje não precisariam de andar à procura de um abrigo para dormirem. Ficariam aqui. A velha não vai gostar que lhe passemos todos pela casa, murmurou. Neste momento, a rapariga dos óculos escuros tocava-lhe no ombro. Dizia: as chaves estavam postas na fechadura. Não as levaram. A dificuldade, se o era, estava, portanto, resolvida. Não teriam de suportar o mau humor da velha do primeiro andar. Vou descer e chamá-los. A noite não tarda. Que bom, ao menos hoje podemos dormir numa casa. Debaixo do teto de uma casa, disse a mulher do médico. Vocês ficam na cama dos meus pais. Veremos depois isso. Aqui quem manda sou eu. Estou na minha casa. Tens razão. Tens razão. Será como queres. A mulher do médico abraçou a rapariga. Depois desceu a buscar a companhia. Pela escada acima, falando animados, de vez em quando tropeçando nos degraus, apesar de o guia ter dito, são 10 em cada lanço. Parecia que vinham de visita. O cão das lágrimas seguiu-os tranquilamente como se fosse coisa de toda a vida. No patamar, a rapariga dos óculos escuros olhava para baixo. É o costume quando sobe alguém, seja para saber de quem se trata, se não é pessoa conhecida, seja para festejar com palavras de acolhimento. Se são amigos, neste caso, nem era preciso ter olhos para saber quem chegava. Entrem, entrem, ponham-se à vontade. A velha do primeiro andar tinha aparecido a espreitar a porta. Julgou que o tropel fosse de um desses bandos que aparecem para dormir. Nisto, não errava. Perguntou: quem vem lá? E a rapariga dos óculos escuros respondeu de cima: é o meu grupo. A velha ficou confusa. Como é que ela tinha podido chegar ao patamar? Compreendeu, logo a seguir, irritou-se consigo mesma por não se ter lembrado de procurar e recolher a chave de todas as portas da frente.
Era como se tivesse a perder os direitos de propriedade de um prédio de que, desde há meses, era a única habitante. Não encontrou melhor maneira de compensar a súbita frustração que dizer, abrindo a porta: "Olhem que tem de me dar comida. Não se façam esquecidos." E como nem a mulher do médico, nem a rapariga dos óculos escuros, uma ocupada em guiar os que chegavam, outra em recebê-los, lhe responderam, gritou destemperada: "Ouviram? Muito mal fez, porque o cão das lágrimas, que nesse momento exato passava diante dela, saltou a ladrar-se furioso. A escada atroava toda com alarido. Foi mão de santo. A velha deu um berro de susto e meteu-se atropeladamente em casa, atirando com a porta. "Quem é essa bruxa?" perguntou o velho da venda preta. "São coisas que se dizem quando não sabemos ter olhos para nós próprios, vivesse ele como ela tem vivido, e queríamos ver quanto lhe durariam os modos civilizados." Não havia comida senão a que traziam nos sacos. A água tinham de poupá-la até a última gota, e a respeito da iluminação, foi muita sorte ter encontrado 2 velas no armário da cozinha, ali guardadas para acudir a ocasionais faltas de energia, e que a mulher do médico acendeu em seu próprio benefício. Os outros não precisavam, já tinham uma luz dentro das cabeças tão forte que os cegara. Não dispunham os companheiros de mais do que este pouco, e contudo veio a ser uma festa de família, daquelas raras, onde o que é de cada um é de todos. Antes de se sentarem à mesa, a rapariga dos óculos escuros e a mulher do médico desceram ao andar de baixo, foram cumprir a promessa, senão seria mais exato dizer que foram satisfazer a exigência de pagar com comida a passagem por aquela alfândega. A velha recebeu-as, queixosa, resmungona, o maldito do cão que só por um milagre a não tinha devorado. Muita comida devem vocês ter para poderem sustentar uma fera assim, insinuou, como se esperasse, por meio deste recriminatório reparo, suscitar nas 2 emissárias o que chamamos remorsos de consciência. Realmente, diriam uma a outra, não seria humano deixar morrer à fome uma pobre velha, enquanto um bruto animal se alimenta tripa fora. Não voltaram atrás as 2 mulheres para irem buscar mais comida. A que levaram já era uma generosa porção. Se tivermos em conta as difíceis circunstâncias da vida atual, e assim inesperadamente o entendeu a velha do andar de baixo, no fim das contas, menos malvada do que parecia, que foi dentro buscar-lhes a chave das traseiras da casa, dizendo depois para a rapariga dos óculos escuros: "Toma, é a tua chave." E como se isso fosse pouco, ainda murmurou ao fechar a porta: "Muito obrigada." Maravilhadas, subiram as 2 mulheres. Afinal, a bruxa tinha sentimentos. Não era má pessoa. Ter ficado sozinha que deve ter lhe dado cabo do juízo, comentou a rapariga dos óculos escuros, sem parecer pensar no que dizia. A mulher do médico não respondeu. Decidiu guardar a conversa para mais tarde, e foi quando todos os outros já estavam deitados e alguns dormindo, sentadas as 2 na cozinha como mãe e filha, a ganharem forças para o resto dos arrojos da casa, que a mulher do médico perguntou: "E tu, que vai fazer agora? O que vais fazer agora?" "Nada. Fico aqui, à espera de que meus pais voltem." "Sozinha e cega?" "A cegueira já me habituei. E a solidão?" "Terei de me habituar-me. A vizinha de baixo também vive só." "Queres converter-te naquilo que ela é? Alimentar-se de couves e de carne crua enquanto durarem? Nestes prédios por aqui parece não viver mais ninguém. Serão 2 a odiar-se com medo de que a comida se acabe. Cada talo que apanharem estarão a roubá-lo à boca da outra. Tu não viste essa pobre mulher. Da casa só sentiste o cheiro. Digo-te
que nem lá onde vivemos era tão repugnante. Mais tarde ou mais cedo, todos vamos ser como ela, e depois acabamos, não haverá mais vida. Por enquanto, ainda vivemos. Escuta, tu sabes muito mais do que eu. Ao pé de ti, não passo de uma ignorante, mas o que penso é que já estamos mortos. Estamos cegos porque estamos mortos. Ou então, se preferes que diga isso de outra maneira, estamos mortos porque estamos cegos. Dá no mesmo. Estamos mortos porque estamos cegos. Dá no mesmo. Eu continuo a ver, felizmente para ti, felizmente para o teu marido, para mim, para os outros, mas não sabes se continuarás a ver. No caso de vires a cegar, tornar-te-ás igual a nós. Acabaremos todos como a vizinha de baixo. Hoje é hoje, amanhã será amanhã. É hoje que tenho a responsabilidade. Não amanhã. Se estiver cega, responsabilidade de quê? A responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. Não podes guiar nem dar de comer a todos os cegos do mundo. Deveria, mas não podes. Ajudarei no que estiver ao meu alcance. Bem sei que o farás. Se não fosses tu, talvez já não estivesse viva. E agora, não quero que morras. Devo ficar, é a minha obrigação. Esta é a minha casa. Quero que meus pais me encontrem se voltarem. Se voltarem, tu mesma o dissestes, e faltar saber se estão eles ainda, serão os seus pais. Não compreendo. Disseste que a vizinha de baixo tinha sido boa pessoa. Coitada. Coitados dos seus pais. Coitada de ti. Quando se encontrarem, cegos de olhos e cegos de sentimentos. Porque os sentimentos com que temos vivido e que nos fizeram viver como éramos, foi de termos olhos que nasceram. Sem olhos, os sentimentos vão tornar-se diferentes. Não sabemos como, não sabemos quais. Tu dizes que estamos mortos porque estamos cegos. Aí está. Amas o teu marido? Sim, como a mim mesma. Mas se eu cegar, se depois de cegar deixar de ser quem tinha sido, quem serei então para poder continuar a amá-lo? E com que amor? Dantes, quando víamos, também havia cegos, poucos em comparação. Os sentimentos em uso eram os de quem via. Portanto, os cegos sentiam com sentimentos alheios, não como os cegos que eram. Agora sim, o que está a nascer são os autênticos sentimentos dos cegos. E ainda vamos no princípio. Por enquanto, ainda vivemos da memória do que sentimos. Não precisas ter olhos para saber como a vida já é hoje. Se a mim me dissessem que um dia mataria, tomá-lo-ia como ofensa. E contudo, matei. Que queres então que eu faça? Vem comigo, vem para nossa casa. E eles, o que vale para ti? Vale para eles. Mas é sobretudo a ti que eu quero. Por quê? Eu própria me pergunto por quê. Talvez porque te tenhas tornado como a minha irmã. Talvez porque o meu marido se deitou contigo. Perdoa-me. Não é crime para necessitar perdão. Sugar-te-amos o sangue, seremos como parasitas. Já não faltavam quando víamos. E quanto ao sangue, para alguma coisa há de ele servir, além de sustentar o corpo que o transporta. E agora, vamos dormir, que amanhã é outra vida. Fofa.